Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Littwey, seu host, falando diretamente de Tangir. E comigo hoje temos como co-host o Danilo Silva. Danilo, não vou perguntar onde você está, mas como você está? Eu tô bem, um pouco cansado, aquele sono pós-almoço, né? Mas tirando isso, tá tudo ótimo. As siestas aqui no Marrocos são tradição. Eles pegaram alguma coisa da colonização espanhola. Bom, enfim, a nossa convidada de hoje é a Tami Cavaleiro. A Tami é internacionalista e advogada pela UFRJ, é especialista em direito internacional e atua no Brasil e em Portugal em pedidos de nacionalidade e de vistos. Ela é sócia fundadora e Head of Legal da Você Português, que ajuda brasileiros a conquistarem o tão sonhado passaporte europeu. Tami, como você está? Tá falando da onde? Oi, gente, tudo bem? Estou falando de um coworking no Rio de Janeiro. Muito bom. Pois bem, creio que a gente pode começar essa conversa falando diretamente de Portugal. Você já chegou a morar em Portugal por um tempo. Como que foi essa jornada? O que te levou a sair do Brasil e o que você foi fazer em Portugal? Legal. Então, gente, eu sempre valorizei um estilo de vida sem fronteiras, mais globalizada, visando, é claro, ali uma qualidade de vida, novas experiências culturais, novas oportunidades. Eu escolhi Portugal por causa da minha profissão. Eu sou advogada e eu sabia que eu poderia atuar em Portugal no momento que eu chegasse no país, porque existe um acordo de amizade entre os conselhos da Ordem dos Advogados do Brasil e Portugal, que faz com que os advogados inscritos ali na Ordem do Brasil também possam atuar em Portugal, desde que preencham ali certos requisitos, mas requisitos bem burocráticos, diferente ali de outros países, né? Que eu precisaria fazer uma prova, enfim, atuar como estagiário. Então, Portugal em si foi por causa da questão eu ser advogada, né? E, a princípio, eu fui participar de um congresso internacional de direitos humanos na Universidade de Coimbra. Eu fiz uma palestra nesse congresso e o meu objetivo inicial era iniciar um mestrado nessa universidade, na Universidade de Coimbra, em setembro. E aí eu cheguei no início do ano em Portugal. Mas eu nunca cheguei a me inscrever no mestrado, eu pivotei aí de objetivo em função de uma oportunidade que eu tive, uma oportunidade de negócio que nasceu através do networking que eu fiz nesse congresso, né? Enfim, mais para frente eu posso falar que, enfim, eu fiz essa conexão com um grupo de pessoas que eram as mães de Coimbra, e eu percebi que eu tinha muito mais a ganhar naquele momento, já me inserindo no mercado de trabalho português, do que iniciando ali um mestrado. Então, eu comecei, nesse momento, a me especializar, a entender a questão legal e jurídica da lei da nacionalidade portuguesa, e comecei aí a auxiliar os brasileiros que moravam em Coimbra na época e tinham direito a se tornar portugueses e ainda não eram. E aí, enfim, né, tudo foi fluindo de uma forma muito natural, eu me apaixonei por essa parte do direito, né, direito migratório. Então, na época, eu tinha uma autorização de residência, porque o meu ex-marido era suíço. Então, eu, como familiar de um suíço, né, de um país equiparado ali, eu podia morar, ter um título de residência em Portugal e qualquer outro país da Europa. E eu morava em Coimbra. Eu morei durante quase um ano em Coimbra. Me apaixonei por Coimbra, né, uma cidade historicamente universitária, né? Foi fundada ali lá em 1200 e alguma coisa. Enfim, tem ali uma diversidade cultural muito grande, muitos estudantes. Na Universidade de Coimbra tem mais ou menos aí estudantes de 100 nacionalidades diferentes. Então, assim, era muito bacana, né? Eu gostei muito de estudar, de estar em Coimbra também por causa da universidade, muitos cursos legais, enfim. E é uma cidade que conta aí com mais de 30 mil estudantes, então ela é realmente universitária, assim. Então, proporciona essa diversidade ali, né, cultural. Eu realmente gostei muito de estar em Coimbra.
Mesmo se você não está estudando na universidade, não está fazendo mestrado, você ainda se beneficia de... né, tem jovem para tudo quanto é lado, provavelmente a cidade é bem animada com festas, com vida social, diferente de, sei lá, cidades mais voltadas para aposentados, esse tipo de coisa, que é muito mais tranquilidade e calmaria. Com certeza. Eu até falei estudar em Coimbra, eu nem estudei especificamente, mas assim, eu fiz tanto curso que eu até me considero uma estudante da universidade. Muito bom. E você mencionou aí que nessa ida de Coimbra você começou a fazer um negócio. Essa já era Você Português? E pode contar um pouco da história daí? Sim, claro. Não era Você Português ainda, né? Eu lembro que durante essa palestra, um grupo de mães vieram conversar comigo ao final e falaram que elas descobriram, enfim, né? Vou contextualizar. Essas mães de Coimbra são mães de estudantes de graduação, né? De pessoas de 17, 18 anos ali que estão fazendo uma graduação na Universidade de Coimbra. E elas descobriram que a diferença da propina, né, que em Portugal propina na nossa propina, propina ali é o valor da matrícula, né? Enfim, e seria muito discrepante para nacionais portugueses e para estudantes estrangeiros. Então, assim, para estudantes internacionais, aqueles que não têm nacionalidade europeia, a propina da universidade, a taxa da universidade é de 7.000 euros por ano. Já para portugueses ou equiparados, esse valor cai para 697 euros. Então, assim, 10 vezes maior. Então, as pessoas, elas, quando descobriram isso, começaram a falar, não, a gente tem que arranjar um jeito de fazer com que os nossos filhos se tornem portugueses. E aí foi muito legal porque, enfim, né, a cada 6 meses ali, novos brasileiros entravam, né, enfim, na universidade, então tinha mais cliente, então foi ali que eu me conectei com esse grupo de pessoas e esses foram os meus clientes iniciais. Tem que versão embrionária da Você Português? Começou a trabalhar no... Você poderia dizer que talvez foi uma versão embrionária da versão português? Com certeza. Com certeza. Foi uma versão embrionária do Você Português, mas ali eu estava sozinha, né? Eu era autônoma, mas com certeza eu fui vendo ali a oportunidade de escalonar esse negócio, né? Porque chegou um momento que sozinha eu sabia que eu não ia conseguir ali atender tantos clientes que vinham me procurar. Então foi ali, com certeza, que surgiu a sementinha. Entendi. Quando você mencionou ali cidadãos equiparáveis, é cidadão de qualquer país da União Europeia, basicamente, ou é algum outro acordo de Portugal? Da União Europeia. Entendi. Da União Europeia. Você falou também da Suíça, né? Então seria talvez, tipo, como é que é o nome da área? Porque a Suíça não está... Espaço Econômico Europeu? Né? É. Que tipo, inclui Suíça também? Inclui... Países comunitários. São duas coisas diferentes, né? Nessa parte da propina ser diferenciada para europeus, realmente é para a União Europeia, né? Para as pessoas ali, não seria Suíça. A Suíça não estaria englobada, né? Um Entendi. suíço, por exemplo, teria que pagar como um estrangeiro. E a parte anterior que eu tinha falado, né, foi que como em relação aos vistos, existe essa autorização de residência para familiares de europeus, aí é de uma forma mais ampla mesmo, qualquer europeu, né? Seja União Europeia ou não. Exatamente, fora do espaço Schengen, todos os europeus. Entendi. Acho que a gente pode continuar um pouco nessa parte da trajetória de empreendedorismo, acho que é bem assim, inspirador para quem também está começando como autônomo, como freelancer e tal, e quer pensar em crescer o seu negócio. Como que foi daí, então, da Tami autônoma, que estava ajudando brasileiros a pegarem o processo de cidadania portuguesa, para realmente abrir uma empresa, formalizar um negócio assim mais estruturado? Acho que foi coragem, né? A gente precisa de coragem ali para abrir uma empresa, enfim. E também acho que o meu contexto anterior, né? Eu vivi ali alguns anos trabalhando em empresas públicas, eu vi de perto a ineficiência do Estado, sabia que ali não era o meu lugar. E aí depois eu migrei para um grande escritório, que me fez crescer muito como profissional e me deu a bagagem ali, coragem que eu precisava para seguir um terceiro caminho. Enfim, né, depois que eu me especializei, trabalhei durante uns 2 anos como autônoma,
eu percebi que eu tinha o skill ali da técnica, né, da especialista, da área jurídica, mas eu percebi que eu precisava me conectar com um sócio que me completasse, mais focado em marketing, business. Foi aí que eu me pluguei ao Lucas, que é o meu sócio, e juntos a gente fundou a Você Português em 2020. E aí foi aí que a gente profissionalizou a empresa, contratou profissionais qualificados. Hoje a gente tem colaboradores espalhados aí pelo Brasil, Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, Rio, Portugal, né? Trabalham de forma remota. A gente acredita muito nessa cultura organizacional, a gente acredita muito nesse tipo de trabalho. Enfim, hoje ainda a gente precisa ter um espaço, então a gente tem um regime híbrido aí, porque a gente lida ainda com muita documentação. Então, a gente tira a burocracia do cliente, mas fica com a gente. Então, infelizmente, existe aí uma parte muito retrógrada da legislação portuguesa que faz com que a gente protocole os processos, toda a documentação, de uma maneira física. Então, a gente precisa receber documento, legalizar, enfim, né? Então, pegar nos papéis mesmo. Então, isso... Alguém precisa lidar com a papelada. Exatamente. Isso está prestes a mudar, mas, enfim, já tem até uma legislação que foi promulgada em março desse ano. A gente está esperando que esse ano ainda mude, né, esse formato e vire tudo digital também em Portugal, mas está caminhando a passos lentos, né? Foi em março, a gente já está em junho e ainda nada. O prazo que eles deram já passou, seria abril, e até agora nada, mas, enfim... Estamos aí com esperança de que isso mude, e aí nem a gente precise ficar ali com a parte da papelada. Então, eventualmente, será mais eficiente nesse ramo. Isso. Já está ali, né? A legislação ela já existe, mas só falta ter um decreto para começar a realmente, na prática, existir isso. Não existe uma plataforma ainda em Portugal que seja capaz de suprir isso, mas eles estão se organizando e em breve isso vai mudar. Enfim, então, a gente profissionalizou a empresa, né? A gente definiu ali uma metodologia de trabalho, com processos bem definidos. A gente alia muito a tecnologia com atendimento personalizado. Então, a gente tem, por exemplo, um software que atualiza a gente ali de todos os acompanhamentos do processo. A gente tem a Maria, né, que é a nossa atendente virtual. Então, assim que uma pessoa vai ali procurar a gente no site, manda no WhatsApp um oi, a Maria faz uma pré-análise de habilidade, e aí sim ela encaminha para um especialista no assunto que a pessoa quer, né? Então, aí sim, essa pessoa ela é atendida de uma forma bem personalizada e com qualidade jurídica, né? A gente percebeu essa dor no mercado. Quando a gente fundou Você Português, a gente percebeu que as empresas que existiam eram poucas e faltava, assim, ou atendimento personalizado, uma pessoa mais empática ali para lidar com uma mudança de vida de uma pessoa, ou a parte da segurança jurídica, uma pessoa ali mais técnica mesmo atendendo essa pessoa. Então, enfim, a gente percebeu ali que a gente precisava focar nisso, atendimento personalizado, segurança jurídica, e eu acho que esses são os nossos maiores pilares hoje da Você Português. Uhum. Aqui tem várias coisas assim legais a fala que você falou. Eu me identifiquei bastante também nessa parte de achar um parceiro que complemente o que você faz. Porque, assim, ser um profissional autônomo, ok, pode ser legal, você possivelmente consegue até ganhar uma boa grana e viver bem só sendo um profissional autônomo, mas você nunca vai conseguir realmente crescer sozinho, sabe? Você vai precisar ou realmente contratar gente ou achar um parceiro que te complemente, porque é impossível você ser bom em todas as coisas que envolvem ser bom num negócio, sabe? Porque, ok, você pode ser um puta especialista legal, mas tem a parte de marketing, tem a parte de vendas, tem a parte de design, tem a parte de fazer um site, tem, sabe, tem tantos aspectos que você precisa arranjar alguém, ou que você pague, ou que você dê equity nessa parte, né, de um parceiro real mesmo, para fazer o negócio acontecer. Então, assim, acho que essa estratégia de ver no que você é bom, ver o que você consegue focar e aí arranjar um parceiro que complemente naquilo que te falta é uma estratégia muito boa assim para começar entender as suas fraquezas é quase tão importante quanto entender quais são os seus pontos fortes. Exatamente.
Porque depois tu tenta fazer tudo, acaba ficando tudo meia boca e tal, então... né? E também tem aquela questão da condição do conhecimento, que você não sabe o que você não sabe. Tipo, quando você tenta improvisar alguma coisa, às vezes você começa a tentar fazer e tal, mas acaba fazendo alguma besteira porque você não sabe como que é para fazer. Tipo, sei Uma lá, bola de SEO, neve. por É exemplo. Se o cara verdade. tenta fazer SEO iniciante, acaba cagando no ranking do Google. Enfim, só alguns exemplos nesse sentido. E legal, Pois então... é. Diga, Essa diga. área, por exemplo, eu não sei nada. Essa área é com o Lucas. Sim, sim. Não, muito bom. Então, você falou que você trabalhou por 2 anos daí. Nesse tempo, você já não estava mais em Coimbra, então. Não. Foi quase 2 anos como autônoma, né? Então, assim, a gente também ficou um tempo até realmente fundar a Você Português. Então, até ali a gente ter Você Português com CNPJ e tudo mais, né? Mas eu brinco que ela já nasceu antes de ter um CNPJ. Então, considerando isso, foi menos do que 2 anos, né? Mas a gente começou a ter time, né? Começou ali a profissionalizar mesmo em 2020, né? Enfim, então eu considero que eu trabalhei 2 anos ali como autônoma, mas já com o Lucas sendo meu sócio. Uhum. Antes da gente entrar na parte de cidadanias mesmo, e no que vocês fazem, eu gostaria de ainda ficar um pouco mais nesse tema do negócio e da vida em Portugal. Você mencionou que vocês têm equipe espalhada em vários locais no Brasil e tudo mais. Qual a diferença ou, assim, por que contratar no Brasil e não em Portugal ou vice-versa? Assim, como é contratar gente nesses dois países? Todas as pessoas que trabalham com a gente hoje, né, são brasileiras. A gente ainda não contratou nenhum português. Então, assim, a gente até já trabalhei com português, por exemplo, mas eu percebo que, em relação à cultura, realmente a gente tem essa diferença. Então, um brasileiro, nesse ponto, assim, se você fala assim, olha, eu vou te dar um feedback, ele vai te dar um feedback realmente para ontem. O português, ele já tem ali uma vida mais... até o profissional dele, eu vou te dar um feedback, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a 2 semanas. Então, acho que nesse ponto, é claro que, né, tô falando de uma forma geral, né, até com advogadas e tal, eu percebo que existe essa diferença ali culturalmente entre brasileiros e portugueses, né, que é o que eu posso falar melhor. Mas não sei nem se eu fugi da pergunta, mas enfim, em relação a pergunta que você quis dizer exatamente o quê, assim? Não sei se eu entendi. Por exemplo, facilidade de contratar ou demitir alguma Tá. pessoa, ou de burocracia de contratação. Para dar um exemplo também, tem uma coisa que eu Não, reparo, então, não sei se entendi. você concorda, mas eu sinto que o europeu, não só o português, mas o europeu de maneira geral, não tem o mesmo senso de urgência do brasileiro. Total. Certo? Porque eles meio que são. É aquela coisa de viver a vida do modo fácil. Na Europa você pode ser ruim no que você trabalha e ainda assim você vai pagar suas contas, você vai ter, sabe, algum nível de conforto. No Brasil você precisa ser bom. Certo? Se Uhum, você não for bom, verdade. você vai se deixar para trás. E mesmo sendo bom, não é garantido que você vai ser bem-sucedido. Sim, é verdade. E em relação, eu acho que ao nicho ali de treinar pessoas, eu acho que é diferente também em relação a brasileiros e portugueses, né? Enfim, de uma forma geral, assim, você treinar um brasileiro, você pode ali falar, olha, vamos, mesmo que a pessoa não more ali, né, no seu local de residência, pode falar, vamos marcar ali de bater um papo, ficar uma semana juntos. Então, em relação a essa parte de treinamento, eu acho que é mais fácil você, no período de onboarding, você estar ali com aquela pessoa, né? Marcar num lugar ali e falar, vamos ficar junto assim só no período de onboarding. Por quê que eu estou falando isso? Existe ali uma dificuldade muito grande em contratar pessoas nesse mercado, porque é um mercado, é um segmento muito novo. Então, pessoas qualificadas e com conhecimento é realmente difícil de você encontrar. Então, o que a gente optou? A gente optou por procurar profissionais qualificados e treinar dentro de casa essas pessoas. Então, a gente optou ali, né, por exemplo, nosso time do comercial. A gente
optou por pegar essas pessoas que já são qualificadas no comercial, mesmo elas não tinham esse conhecimento técnico, mas a gente sentou e fez um curso ali, ensinou tudo para elas, porque realmente isso é necessário. Quando a gente abriu ali, né, não, vamos contratar um time, a gente realmente sentiu dificuldade por causa disso, assim, de uma forma geral, as pessoas elas não tinham conhecimento técnico. Eram pessoas que até trabalhavam em empresa de nacionalidade durante anos, mas a gente fazia perguntas simples e elas esbarravam ali no conhecimento. Então, a gente optou por realmente pegar esse nicho de pessoas qualificadas e treinar essas pessoas para essas pessoas se tornarem especialistas. Mas em relação à contratação, né, voltando aí à pergunta do Francisco, a gente hoje, né, contrata de PJ. Então, em relação a formato ali de contratação, a gente não vê diferença entre Portugal e Brasil exatamente por isso. Agora, se a gente fosse ali pegar uma CLT, com certeza a gente veria e com certeza a gente esbarraria ali nessa dificuldade, né? Porque a gente sabe a dificuldade que é contratar a CLT no Brasil, né? Então, enfim, então por isso a gente não vê tanto essa diferença, né, em relação a ter pessoas em Portugal e no Brasil, porque todo mundo ali é PJ. Então, em relação a isso, a gente não sente essa diferença. Entendi. A empresa, os escritórios que você mencionou da papelada também estão no Brasil, certo? Isso, estão no Brasil. A gente tem também um endereço comercial em Portugal. E aí, enfim, a gente, por exemplo, né, a gente pede um assento de nascimento português, que é uma certidão que comprova que, por exemplo, vocês são descendentes portugueses. E aí a gente envia para o nosso endereço ali comercial em Portugal. A gente tem essa residência fiscal, digamos assim, em Portugal. E aí recebem todas as nossas documentações, a gente tem advogados que trabalham com a gente, que estão localizados em Portugal, até para protocolar processo diretamente, para ter ali uma diligência com o conservador, que é quem analisa o processo de nacionalidade, enfim. Então, a gente tem ali, principalmente advogados em Portugal, para lidar com essa parte ali de documentação física, embora a gente também consiga enviar diretamente para conservatórios sem ter essa presença física do advogado. Mas, enfim, a gente acha que é importante ter, sim, porque facilita em vários momentos. Então, a gente tem advogados que moram, residem em Portugal. Entendi. Bom, eu acho que agora a gente poderia, então, começar a realmente entrar no tema da cidadania, já que a gente já falou tanto né, ao redor do tema. Vamos entrar, então. Antes da gente falar do processo em si, eu queria saber por que alguém deveria se importar, digamos, se a pessoa, sei lá, não quer baixar a propina em Portugal, por que alguém deveria se importar em ter uma cidadania portuguesa, em ter uma segunda cidadania europeia? Esse tema é bem amplo. Enfim, né, em relação a ter um plano B contra até os governos autocratas aí, num cenário que o governo confisca seus documentos, né? Você tem ali a oportunidade de emigrar para outro país, de recomeçar num outro país. A gente acha que isso não acontece, que nunca pode acontecer, mas os abusos estatais eles já são realidades, né, de muitos países, enfim, contra opositores, até, enfim, países como Venezuela, Afeganistão, então isso já existe. Né? Você ter esse plano B é realmente incrível. Essa otimização tributária também, né? Enfim, isso é maravilhoso. A possibilidade também de você, por exemplo, se esquivar de um serviço militar obrigatório, né, imposto por alguns países, inclusive pelo nosso, né? A chance, enfim, essa capacidade de mobilidade global sem burocracia, então você conseguir ali sem um visto, né, sem lidar com essa burocracia, ir e vir para diversos lugares, isso é muito legal também. Essa questão que eu já mencionei também, né, de você conseguir, por exemplo, estudar em diversas universidades que têm ali reconhecimento internacional de uma forma muito mais barata. E, gente, tem tantos benefícios, né? Você quer comprar, por exemplo, abertura de conta, né? Você facilita muito você abrir conta em vários locais da Europa, você tendo um passaporte europeu, Uhum. enfim, acho que
tem tantos em relação à aquisição de imóveis, né? Você, por exemplo, quero comprar um imóvel em Portugal, ou qualquer outro lugar da Europa, né? As taxas ali de empréstimo são muito mais baixas. Então, eu acho que, assim, passar para os seus filhos, né? Passar ali para os descendentes também, isso é uma coisa muito bacana. Até de resgate das raízes, você saber ali, né, da onde que você chegou e passar esse direito adiante. Mercado de trabalho ajuda muito também. Então, eu percebo que tem muitos clientes, eles falam assim: eu quero a nacionalidade, mas nem precisa fazer meu passaporte, eu só quero a certidão de nascimento, porque eu só quero passar para os meus netos. Então, pessoas de 80 anos, 85, que realmente querem passar essa nacionalidade adiante, isso é muito legal, pensando no futuro ali, e isso não vai morrer, né? Porque todo mundo ali se torna português originário, e aí é passado de pai para filho, então imagina quantas gerações vão ser beneficiadas ali. Enfim, Isso aí, tem com tanta coisa para certeza. falar. Eu gostaria talvez de complementar assim, só 2 exemplos bem concretos, porque é algo que assim, bastante gente que vem para a gente em relação à segunda cidadanias e tal, tem interesse. Os passaportes europeus, não só o português, mas a maioria dos passaportes da União Europeia tem acesso sem visto para os Estados Unidos, Canadá, Exato. Austrália, sabe, esses países de língua inglesa que o pessoal curte também e quer visitar e quer fazer compras e quer fazer viagem, enfim. E assim, todos esses pontos no geral de facilidades, basicamente você pode viver, trabalhar, fazer o que você quiser na Europa sem burocracia. Para imigrar, é só simplesmente chegar lá e falar que eu quero morar aqui, não precisa fazer um investimento grande, não precisa comprovar que tem emprego, não precisa, sabe, abrir uma empresa e contratar tantas pessoas. Não, você só vai lá e mora, sabe? Então, uma cidadania portuguesa, mesmo que você não queira morar em Portugal, vale a pena, sabe, se você quiser morar em qualquer país da Europa, na verdade. Se você quer ir para a Espanha, para a Itália, para a Alemanha, para a República Tcheca, para a Polônia, enfim, sabe, você abre mais de 20 oportunidades de países para morar tendo a cidadania portuguesa. Então, né, qualquer cidadania europeia, eu diria que vale muito a pena a pessoa ir atrás se ela tem o direito. Né? E a questão também é que muita gente não sabe que tem o direito. E Muito. aqui eu queria te perguntar, assim, quem que tem direito à cidadania portuguesa? Nossa, muita gente. Enfim, né? Eu acho que é muito legal, assim, a gente trazer esse assunto, porque muitos brasileiros têm direito a ter um passaporte europeu e eles nem sabem, desconhecem mesmo esse direito. Enfim, então, as principais formas de obter nacionalidade são o critério ius sanguinis e o critério ius solis, que a gente chama, ou seja, ius sanguinis é a descendência, né, ou ascendência, que agora a gente trouxe, a legislação portuguesa trouxe essa novidade, é quentinha, depois eu falo aqui. Então, você tem um pai português, você tem uma mãe, você tem um avô, você tem uma avó portuguesa, você tem o direito de se tornar português, né? Enfim, você é casado com um português, você, né, tanto esposas quanto maridos, é uma dúvida muito comum, porque as pessoas, de uma forma geral, acham que só esposas têm direito, mas não, você também tem direito sendo marido. E uma dúvida muito comum também, mas na verdade eu não sou português, eu só adquiri a nacionalidade. E se você adquiriu nacionalidade, você já é português. Então, enfim, você tem, por exemplo, um avô que era neto de um português. O seu avô pode tirar a nacionalidade para ele e passar isso adiante para, enfim, né, para você, para o seu pai, você para os seus filhos, você para sua esposa ou para o seu marido. Então, tem inclusive casais homoafetivos, tá? Então, isso é bem legal também, é uma dúvida bem comum. Descendentes dos sefarditas, e esse é um tema aí que é um pouco não é tão divulgado. Então, em relação a descendentes dos sefarditas, o que é isso, né? Muitos brasileiros, eles são descendentes dos sefarditas, são descendentes de judeus ali que foram obrigados a sair da terra de Sefarade, que a gente chama na época da Inquisição Católica. E se a gente conseguir comprovar essa descendência, essa pessoa tem direito também à nacionalidade. E o que é legal nessa nacionalidade é que não tem limite de geração. Então, você teve ali um 17º avô que foi descendente do sefardita.
Se a gente conseguir fazer uma árvore genealógica, comprovar, fazer ali o pré-processo, que é um processo da comunidade israelita de Lisboa, enfim, a gente consegue também naturalizar essa pessoa portuguesa por esse critério, né, de ser um descendente. Pessoas também que moram em ex-colônias, que nasceram ali enquanto Portugal ainda não era independente, as ex-colônias ainda não eram independentes de Portugal. E os solis, né? Eu também tenho o critério solis. O que é isso? Uma pessoa que obteve um visto de residência inicialmente, foi estudar em Portugal. Se essa pessoa ela permanece durante 5 anos em Portugal, no final de 5 anos, ela tem esse direito a se naturalizar português. Então, ela também vai conquistar aí o passaporte europeu dela. Acho que eu falei de uma certa forma todos ali, e agora os ascendentes, né? Até pouco tempo, era muito comum as pessoas falarem, não, mas eu sou pai de um português, eu não tenho direito. Não, era só descendente. E hoje, Portugal, aí, felizmente, abrangiu aí esse direito para pais de portugueses. Então, se você é pai ou mãe de um português originário, você pode ter direito à nacionalidade desde que preenchido alguns requisitos, né? Então, se você nasceu em Portugal também, mesmo filho de imigrantes, você também pode ter direito à nacionalidade hoje. Então, tem muita gente que acha que é automático. Ah, eu nasci em Portugal, então eu sou português. Não é bem assim. Você precisa fazer um processo, precisa entender ali os requisitos, né? Enfim, se você preenche os requisitos, mas hoje também facilitou muito. Então, eu nasci em Portugal e meu pai, no momento do meu nascimento, era ilegal, por exemplo, né? Então, vários filhos de imigrantes ali que foram tentar a vida em Portugal, hoje têm direito também a se tornarem portugueses, mesmo que tenham retornado para o Brasil, mesmo que já sejam maiores de idade. Então, assim, uma pessoa que nasceu em Portugal, agora tem, né, já é maior de idade, nem mora mais em Portugal, ela tem também direito à nacionalidade. Enfim, muitos brasileiros têm esse direito, então é muito importante que as pessoas corram atrás disso mesmo. Procurem alguém para fazer essa análise de viabilidade, um profissional qualificado, porque, principalmente brasileiros, assim, é muito fácil que eles tenham ali aptidão à nacionalidade portuguesa. Muito bom. Uma coisa assim que a gente vê frequentemente é a pessoa que a gente menciona essa questão da via sefardita, que, cara, se você tiver algum descendente lá atrás, você pode ter esse direito à cidadania, mas a pessoa fica meio desanimada, sem esperança, porque eu não sei, sabe, a gente, sabe, eu tenho documento só da minha avó, como é que eu vou saber, como é que eu vou descobrir isso, como é que eu vou achar? Assim, como que faz para achar? Tem realmente jeito se a pessoa, sei lá, só tem o documento até os avós em casa? Com certeza tem. E se ela já tem até dos avós, já está ótimo, porque tem gente que não tem nem isso. Então, a gente tem ali um time de genealogistas especializados ali na paleografia, em identificar o documento antigo, entender aquela letrinha. Então, a busca de certidão é uma parte muito legal do nosso trabalho, né? Bem histórico, a gente fica ali entendendo toda a ascendência daquela pessoa, daquela família, dá um certo trabalho, mas na maioria das vezes a gente consegue sim comprovar essa ascendência sefardita. E uma coisa vai ligando à outra, né? Existem vários livros de judeus sefarditos que já são certificados pela CIL. A CIL é a Comunidade Israelita de Lisboa. Então, como é que é feito esse processo de descendente de judeus sefarditas? Primeiro de tudo, a gente monta um relatório explicando ali, né, toda a árvore genealógica desse cliente e ligando ele ali ao judeu sefardita, envia toda a documentação, né, fez toda ali a parte jurídica, e depois a gente remete para a CIL. E a CIL, que é especialista para julgar se realmente a gente conseguiu comprovar através de documentação, através da parte histórica, essa ligação. E aí, depois disso, é gerado um certificado, que a comunidade ela fala que essa pessoa ela realmente é descendente de sefardita, e aí sim a gente pode partir para o processo de naturalização em si. Então, é um processo mais longo, realmente, e aí a gente parte para a parte de naturalização em si, que é a parte do passaporte português, né? De gerar ali um assento de nascimento português. E esse processo em específico, hoje, está dando o que falar, porque a legislação mudou em relação a isso. Não sei se vocês ficaram sabendo aí, mas, enfim,
o Abramovich, que é o presidente do Chelsea, que é um oligarca russo, ele, assim, quase foi confirmado que ele passou por um processo de fraudulento. Então, por que ele passou por esse processo fraudulento? Hoje ele se naturalizou português por causa da descendência sefardita. Enfim, ele conseguiu essa naturalização em menos de 6 meses. E você não consegue isso em menos de 1 ano, no mínimo, né? Então, foi comprovado aí que ele passou por um processo fraudulento na CIP, na época que ainda existia, ela foi fechada exatamente por causa desse processo fraudulento. Enfim, né? A guerra... É do Porto, isso. Exatamente. Comunidade de Direito do Porto. Então, ela foi até né, cessada ali as atividades dela. E aí, por causa do Abramovich, teve ali uma questão política muito grande. Infelizmente, teve uma canetada política do presidente de Portugal, porque as pessoas foram às ruas, falando, nossa, não é possível que o oligarca russo agora é português. Então, hoje, a legislação está bem mais restrita para descendentes dos sefarditas. Até pouquíssimo tempo não era assim, mas em março aí mudou a legislação quanto a isso. Então, agora, além de comprovar essa ascendência sefardita, que já por si só, né, realmente um processo trabalhoso, você também precisa comprovar vínculos com Portugal. Então, muito está se discutindo ali no âmbito do direito que é uma legislação inconstitucional, ilegal, mas a gente ainda está ali tentando fazer com que realmente voltem atrás em relação a esse processo. Mas hoje a gente está correndo contra o tempo, até porque muitas pessoas que são descendentes, já tinham iniciado o processo, elas têm direito, se elas protocolarem o processo até o dia 31 de agosto, e sem comprovar o vínculo com a comunidade portuguesa. Então, assim, pelo menos na legislação, eles abriram aí a vigência da lei antiga, que é a mais benéfica, para 31 de agosto. Então, a gente está correndo contra o tempo com esses processos de pessoas que não têm como comprovar vínculo, mas que são descendentes dos sefarditas. Então, a gente está aí nesse impasse, mas até o dia 31 de agosto, a lei mais benéfica vai ali vigorar, ainda está vigorando. Então, felizmente, a gente está ali correndo contra o tempo para ajudar essas pessoas, esses descendentes, mas depois de 31 de agosto realmente vai ser mais complexo. Então, a pessoa precisa realmente comprovar vínculos com a comunidade portuguesa. Já tem alguma definição do que é considerado um vínculo? Assim, a pessoa, sei lá, falar com sotaque português, gostar de ouvir fado? Torcer pro Vasco. Esse é o grande problema. Na verdade, essa parte, né, de comprovação de vínculo com a comunidade portuguesa, ela não está estritamente descrita na lei. Não é um rol taxativo. Então, acaba sendo muito discricionário esse julgamento por parte ali do conservador, que é quem julga o processo. Então, na prática, vai ser uma sorte, né? A gente fala assim que vai ser sorte mesmo, vai ser ali loteria. Isso, os netos, eles, até há pouquíssimo tempo, eles também passavam por essa mesma discricionariedade, porque, de acordo com a legislação anterior, os netos de portugueses, eles também precisavam comprovar vínculos com a comunidade portuguesa. E aí era muito discricionário. Já tive cliente, por exemplo, que morava em Portugal há 1 ano e o conservador falou que ele não tinha essa comprovação de vínculo com a comunidade portuguesa. E já tive clientes, por exemplo, que moravam no Brasil, nunca foram para Portugal e conseguiram, porque, enfim, tinham se associado a um clube português no Brasil. Então, era realmente muito discricionário. Ainda bem que essa legislação aí se mostrou anacrônica e foi modificado isso. Então, hoje os netos eles podem se tornar portugueses simplesmente pela descendência. É só comprovar a ascendência portuguesa e os netos serão portugueses. Então, hoje a gente não precisa mais comprovar. Então, por isso que isso foi agora. Agora não, mas foi ali 2021, né? Então, hoje a gente tem uma demanda muito grande aí de processos de netos, porque muitas pessoas até desistiam desse processo, tendo em vista aí essa discricionariedade que assombrava aí os netos, mas hoje, felizmente, não. E agora passou para os sefarditas. Enfim, vamos torcer aí para eles voltarem atrás, a gente está peticionando, né? Tá falando ali com os ministros da Assembleia da República para tentar retornar
a lei mais benéfica, mas acredito que isso vai acontecer em algum momento. A gente percebe que é tudo cíclico, né? Mas hoje tem essa dificuldade aí com os judeus sefarditas. Entendi. Você mencionou que o processo dos judeus sefarditas ele é um pouco mais longo. Quanto tempo geralmente demora o processo para quem é filho ou para quem é neto e para o caso dos judeus sefarditas em comparação? Legal. O filho, ele é o processo mais rápido que tem, né? Porque, enfim, o filho ele tem um direito ali sem comprovar, por exemplo, os antecedentes criminais, né? Então, você nem precisa comprovar os antecedentes criminais do filho para ele ter direito. Então, é um processo mais simples, mais conservatórios podem julgar esse processo. Então, ali tem essa descentralização das conservatórias. Então, mais ou menos, isso depende muito da assessoria, né? A gente tenta completar processos de filho em 6 meses, tá? Então, a gente tenta dar essa celeridade, porque, enfim, a gente depende de um órgão português, né, governamental, então não dá para a gente garantir esse prazo, mas é um prazo muito bom. 6 meses é um prazo muito bom para filhos. Em relação a netos e cônjuges, infelizmente, só tem uma conservatória em Portugal que é competente para julgar esses processos. Por quê? Porque depois ele é um processo que passa ali pelo crivo do Ministro da Justiça, enfim. Então, só a Conservatória de Registros Centrais de Lisboa é que pode julgar esse processo. Isso faz com que, enfim, né, uma alta demanda, pouca gente atuando ali no processo, então tá uma loucura a Conservatória de Lisboa hoje em dia, assim, realmente é um processo muito demorado, o processo de neto e processo de cônjuge, tá? Cônjuge é um pouco mais rápido, então cônjuge de 18 meses e neto, hoje a gente tem visto aí até 3 anos. E isso considerando o que a gente protocola em Portugal. Porque se você for considerar aí o protocolo nos consulados no Brasil, aí neto ali é 5 anos para cima. Né? Então, é claro que vai depender muito do caso. Então, por exemplo, a gente sempre tenta, né, pensar fora da caixinha. E a gente tenta ser combativo ali, então não aceitar o não como resposta. Então a gente tem que aliar ali a criatividade e ao nosso espírito combativo, né, do advogado e tentar fazer com que o processo seja mais rápido, o mais rápido possível. Então, se a gente tem um motivo para fazer uma petição de urgência e solicitar essa petição de urgência para o nosso cliente, a gente vai fazer, é claro. Então, se uma pessoa, por exemplo, vai morar em Portugal, ela precisa ali dessa nacionalidade para fazer, né, para ir para uma empresa ou para estudar numa universidade, ou se essa pessoa já é idosa, ou se ela tem uma doença ali, né? Enfim, a gente consegue ali conversar com o cliente, sempre tenta encontrar uma brechinha na lei para caminhar ali, para tornar mais célere, mais rápido o processo. Mas, de uma forma geral, netos, 3 anos, cônjuge, 1 ano e meio, filho, 6 meses, e descendente dos sefarditas, se você for pegar só a conservatória, mais ou menos 18 meses também. Mas tem, por isso que eu falei que é mais longo, ele tem um processo anterior, que esse processo nasceu na comunidade israelita de Lisboa. Então, o processo na CIL ele vai depender muito, por exemplo, se o ascendente sefardita, ele já é certificado pela CIL, se ele já é conhecido. Se não, né, vocês vão ter que ainda investigar ali se realmente essa pessoa que eles estão falando era realmente um judeu sefardita, veio ali da terra de Sefarad, né, naquela região da antiga Península Ibérica. Então, vai depender muito, mas, de uma forma geral, ali a gente vê que processos na CIL duram 6 meses a 1 ano, podendo ser menos, mas basicamente até 1 ano. Então, todo esse processo, ele realmente ele é quase um processo de netos, né? Então, pode levar ali 3 anos. Uhum. Aí já se aproxima bastante assim do que a gente também ouve da cidadania italiana, por exemplo, que leva, né, 1 ano e meio, 2 anos, às vezes, até mais. E Isso. uma pergunta assim que várias pessoas também chegam para a gente com essa mesma dúvida. Eu perco a cidadania brasileira se eu me naturalizar português? Eu preciso renunciar à cidadania brasileira se eu quiser uma dupla cidadania? Isso é bem comum mesmo. Não. Se você se torna um português originário, ou seja, né, existem 2 tipos de processo: o processo de atribuição e o processo de aquisição. Então, assim, se você se torna português por um processo de atribuição, que é um processo ali de descendência, né, você, de maneira nenhuma, pode nunca perder
essa cidadania, né? Você não pode renunciar a nenhuma cidadania. Então, você de maneira nenhuma vai perder. Agora, se você se naturaliza por um processo de aquisição, né, você tem ali uma dupla nacionalidade, ou seja, né, são os sefarditas, o cônjuge, até o critério solis, né, uma pessoa que mora 5 anos em Portugal, ele pode perder, mas é um caso muito específico. Assim, caso ele cometa ali um crime hediondo, né, um ato terrorista, aí sim ele pode perder a nacionalidade brasileira, caso ali, né, enfim, num cenário ele seja ali, ele seja preso, né, enfim, né, e aí decidam por isso. Mas assim, na história só teve um caso de uma pessoa que perdeu a nacionalidade brasileira, que foi uma pessoa que matou o marido nos Estados Unidos. Enfim, ela já tinha green card, então ela perdeu sim a nacionalidade brasileira, mas foi um caso muito específico, né? Então, assim, pode acontecer, sim, em casos de naturalização, mas é muito, muito difícil. Não é automático como as pessoas pensam, né? Sim, e pelo que a gente também tinha estudado, tá tendo se não me engano, uma PEC mesmo para mudar isso, para que a pessoa que se naturaliza também não perca, não tenha esse risco, digamos. Né? Sim, Então é algo que não sei se já está em vigor, mas que é para em breve se tornar realidade. isso. A gente está torcendo para essa PEC ser aprovada logo. Enfim, eu acredito que seja, mas ela, né, enfim, né, tudo governo é complicado, está demorando, mas vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Espero que isso mude mesmo. Uhum. Você também tinha mencionado que o processo sefardita ele envolve passos a mais, né? E fiquei curioso daí, então, como que é a questão de custos, né, dos diferentes processos. É a mesma coisa que o filho é o mais acessível, depois do neto, depois o do judeu sefardita? É algo semelhante? É algo semelhante, é algo semelhante. Então, assim, o custo, ele depende muito de cada tipo de processo e também do caso do cliente. Porque mesmo um processo de filho, ele não é igual. Um filho, por exemplo, ele pode precisar de uma busca de certidão, ele pode precisar de uma transcrição de casamento, ele pode precisar de uma retificação ali em todas as certidões brasileiras. Então, essa parte ali da análise, ela é muito importante para a gente entender qual é o caso do cliente. Então, é até engraçado. Às vezes eu pego 2 irmãos que têm casos diferentes. Então, isso acontece bastante. Né? Então, assim, não é uma receita de bolo, mas, de uma forma geral, há 3 custos ali envolvidos no processo, né? Em todos os processos. O claro, do honorários ali da empresa, do profissional capacitado, e aí isso varia também muito, né? No caso da Você Português ali, o nosso ticket médio de todos esses processos de 3 a 4 mil reais. A taxa da conservatória, que varia também de 175 euros a 250 euros. Então, o que é essa taxa da conservatória? Para você se tornar português, você precisa pagar para o governo português um valor, né, para ele começar a analisar o seu processo. Então, para filhos aí, netos, é o valor de 175 euros, para as duas sefarditas, cônjuges, é de 250 euros. Então, depende do tipo do processo. E as custas cartorárias. E as custas cartorárias também são muito relativas, porque depende muito de cada caso. A gente precisa analisar o caso do cliente para entender quais são as certidões que a gente vai precisar anexar ao caso dele. A gente tem a missão de desburocratizar ao máximo esse processo. Então, a gente só solicita as documentações que realmente sejam imprescindíveis ao caso. Então, isso além de deixar o processo menos custoso para o cliente, demandar menos tempo também, a gente percebe que os próprios julgadores, eles preferem uma petição, com, né, uma boa petição ali, com esclarecimento, do que vários documentos jogados ali na parte do processo. Então, a gente tenta desburocratizar isso realmente. Então, assim, tem alguns processos de filhos que a gente só pede, por exemplo, uma certidão de nascimento e um passaporte. Só. Porque a gente consegue fazer uma petição e comprovar essa descendência por outros meios, né? Então, nesse caso, por exemplo, esse filho gastaria aí R$ 300 no cartório, né? Ou menos. Então, isso depende muito também do ano de nascimento da pessoa. Os cartórios, eles não têm ali uma tabela fixa de valores. Então, se uma pessoa, por exemplo, nasceu em 1920, com certeza a certidão dela vai ser bem mais cara do que uma pessoa que nasceu ali nos anos 2000.
né? Então, isso também depende em relação a os próprios cartórios têm preços diferentes entre si. Então, São Paulo, por exemplo, em relação à legalização internacional de documentos, porque todas as certidões que a gente precisa enviar para Portugal, elas precisam ser legalizadas de forma internacional, que a gente chama de apostila de Haia. Então, enfim, né, uma pessoa ali, né, um filho, ele pode, em São Paulo, gastar R$100 e no Rio ele pode gastar 30. Então, também tem essa diferença entre os estados. Rio Grande do Sul é bem mais barata a legalização, enfim, então é um absurdo, mas tem essa questão de diferença de estado. Mas é isso, assim, em relação ao custo, vai ter um processo que pode, né, um processo de filho, por exemplo, ele vai gastar R$5.000 com tudo, mas outro que pode gastar R$10.000, porque ele vai precisar retificar certidões, né, vai precisar buscar a certidão dele, enfim, então depende muito do caso do cliente, né? A gente percebe que tem clientes que já chegam ali com todas as certidões, então, assim, para esse cliente vai ser bem mais barato, porque ele já tem ali, né, tudo ali, né, para a gente conseguir fazer o processo dele. Então, depende muito do caso, realmente, e do tipo de processo. E é exatamente isso que você falou. Filho é mais barato e vai, né, o neto é mais ou menos o mesmo valor de sefardita, e o cônjuge, ele está ali no meio termo. Entendi. Então, falando de forma assim, bem aproximada, sem ser um valor exato, se a pessoa já está mais preparada, é filho, etc., a gente está falando mais na casa a partir dos 5.000. Já se você tem um processo complicado para judeu sefardita e precisa correr atrás de muita documentação, a gente está falando mais na casa dos 10.000, mais ou menos. Isso, exatamente. Beleza. Creio que de cidadanias, essas eram as principais perguntas que eu queria fazer. Danilo, do seu lado, alguma pergunta sobre a parte de cidadania portuguesa? Não, nenhuma dúvida quanto à parte de cidadania. Beleza. Vocês na Você Português também estão trabalhando com alguma outra cidadania além da portuguesa ou é focado mesmo só em Portugal? A gente tem planos de expansão para outras nacionalidades. Hoje a gente já trabalha com a italiana e com a espanhola. A gente tem aí empresas parceiras nesse sentido, advogados parceiros, e a gente já iniciou, tem planos aí para ter a Você Europeu, mas por enquanto a gente tem a italiana e a espanhola. Entendi. Uma coisa, pode acontecer na busca genealógica você acabar descobrindo que a pessoa tem direito a mais que uma nacionalidade? Por exemplo, Nossa, você isso faz é a muito comum. busca ali e nesses casos, eu sei que a especialidade de vocês é portuguesa, mas digamos alguém que tem, tipo, a portuguesa, a espanhola e a italiana. Como vocês fariam essa orientação? Então, é muito engraçado, tem gente que quer ter as 3. Então, tem casos de pessoas que têm direito a 3 cidadanias por descendência ao mesmo tempo. E aí, assim, Tem. como escolher qual Tem delas? gente que vai pela mais barata, né? Vou pela mais barata, porque realmente a italiana, por exemplo, é mais cara que a portuguesa. Enfim, mas tem gente que quer ter todas, né? Sim. E assim, eu indico ter todas mesmo. Mas de qualquer forma, são passaportes europeus, acaba sendo meio redundante você ter, tipo, um português e um espanhol ao mesmo tempo. Você tem direito basicamente às mesmas coisas. Talvez, assim, um ou outro país a mais você pode visitar Sim, sem visto, né? Mas o grosso isso. daquilo vai ser quase que a mesma coisa. Exatamente. É só pensando ali numa realidade, né, de plano B, no possível guerra, né? Que seria mais interessante realmente você ter mais passaportes, quanto mais passaportes, Claro. melhor. Então, assim, mas tirando isso, realmente, você tendo um passaporte europeu, você já pode ter todos os direitos, e, enfim. Mas é isso, é muito comum que uma pessoa, quando a gente faça a árvore genealógica, a gente fale, olha, você tem essa descendência portuguesa, mas você também tem a sefardita, você tem a italiana e tem a espanhola. E a pessoa fala, eu quero todas. E isso é muito comum. E aí, essa pessoa tem Se você essas... está com dinheiro para gastar com isso, melhor para você. Exatamente. Esse tema da cidadania espanhola e italiana a gente vai ter que deixar para um outro episódio, porque assim, senão teria que entrar de novo em todas as questões de Políticos comunidade. menores, né? Exato. E países latinos, especialmente latino-europeus, são ridiculamente burocráticos, né? Tipo, Portugal, a gente sabe muito bem como é que é, mas como se a burocracia italiana e espanhola se comparam? Você poderia explicar um pouco melhor isso? Ou basicamente Sim. a mesma coisa? Tão ruim quanto?
Não, tem algumas tem algumas diferenças, assim. Tem alguns pontos que, por exemplo, a cidadania espanhola é muito legal. Se a gente pede uma certidão, né, de um ascendente espanhol para o governo, eles enviam para a gente sem custo. Então, assim, eles enviam para a gente no formato específico, sem custo algum. Isso é muito legal, né? Enfim, já na cidadania portuguesa e italiana tem ali um custo envolvido para você emitir qualquer certidão. Mas, ao mesmo tempo, a cidadania espanhola é uma cidadania que é mais difícil ali de uma pessoa ter viabilidade. Então, assim, ela exige em vários pontos que você more na Espanha, diferente da portuguesa e da italiana, né? Então, em relação à burocracia, cada um tem tem a sua parte mais burocrática. Mas, assim, italiana, por exemplo, demora muito, né, em relação a essa questão de consulado. Se você quer ali uma via administrativa, se você não quer optar pela via judicial, é uma via mais demorada, enfim, né? Pode ser que você precise também morar um tempo na Itália. Então, assim, de uma forma geral, eu acredito que a portuguesa ela seja mais simples. Ela simplifica mais, né? Claro, para brasileiros, porque muitas das coisas que a gente está falando aqui, né, para países que, enfim, né, tenham a língua materna, o português. Então, as ex-colônias também. Então, é claro, se, por exemplo, uma pessoa ali, um americano tem direito à nacionalidade portuguesa, para ele vai ser mais difícil. Porque ele vai, por exemplo, se ele for um neto, ele tem que comprovar que sabe falar português, né? Então, para o brasileiro é que facilita muito a obtenção da cidadania portuguesa. Então, assim, acho todas burocráticas, infelizmente, ele tem o Estado envolvido, então tem burocracia, sim, envolvida, né? Mas a diferença é que a burocracia fica com a gente não leva essa burocracia para o cliente. Mas todas são bem burocráticas, assim, no detalhe, né? Sim. Uma nota rápida que a gente pode fazer também, que, tipo, para naturalização, para quem quer buscar naturalização, nunca saiu do Brasil, que vai começar do zero, a Espanha é de longe mais rápido. Em 2 anos residente, você consegue o seu passaporte lá. Sim. Isso para pessoas da América Latina Isso. e ex-colônias. Se você não for brasileiro, está ouvindo isso aqui, tá? Se você é angolano, foi mal. Para você não é isso, mas para quem é brasileiro, está ouvindo, se não me engano, Portugal também vale. Dois Portugal anos vale, de Portugal vale. residência, 2 anos de residência permanente na Espanha, já pode pegar a naturalização lá da cidadania espanhola. Então, Tudo que português quer, virar espanhol. Né? bom, creio que do lado de cidadanias da gente era isso. Tami, alguma consideração assim, ainda no tema de cidadanias, antes da gente seguir para o próximo tópico? Eu acho que, assim, eu, né, passei ali por essas alterações na lei, mas eu acho que é bem legal reforçar que agora, né, os ascendentes também têm direito à nacionalidade. Então, se você é pai ou mãe aí de português, você pode ter direito à nacionalidade. E para nascidos em Portugal. Então, acho que muita gente agora tá vindo nos procurar por essas duas vertentes, e elas vêm assim meio desacreditadas. Ah, não devo ter direito, mas vai que. E tem direito. Então, assim, eu percebo a quantidade de pessoas que não estão correndo atrás disso, né? Mas então acho que é legal reforçar que agora ascendentes também têm direito e nascidos em Portugal também, mesmo sendo maiores de idade. Muito, muito bom. Bom, eu queria voltar agora num ponto assim que a gente começou a tocar no início da conversa sobre vida em Portugal e a gente não chegou a finalizar. Você morou um ano em Coimbra e você morou mais tempo em Portugal depois. Em que outra cidade de Portugal você morou? Não, eu só morei em Coimbra. Eu só morei em Coimbra. Quando eu falo que eu fiquei 2 anos ali trabalhando como autônoma, eu já tinha retornado para o Brasil Entendi. nessa época. Então, eu morei basicamente em Coimbra, conheci muitos lugares de Portugal, enfim, né? Portugal é pequenininho, mas eu morei em Coimbra. Entendi. Uma pergunta assim que também vem frequentemente, que a gente vê de assim, o brasileiro vai morar na Europa e tal, e depois volta. Sabe, existe de certa forma uma visão mais idealizada de, pô, Europa e tal, muito massa lá, infraestrutura, segurança e tal. Por que voltar a morar no Brasil? Eu acho que principalmente o que bate realmente é a saudade dos familiares, das pessoas que você
se conectou desde sempre, né? Então, acho que esse é o principal fator. Eu, por exemplo, retornei para o Brasil exatamente por isso, né? Eu tenho um filho bebê e eu sabia que ter uma rede familiar ali, enfim, de apoio consolidada, próximo a mim, faria toda a diferença. Então, ao meu ver, assim, realmente Portugal Europa, de uma forma geral, é muito bacana, assim, você ter essa experiência, mas realmente você precisa aprender a lidar com a saudade. E tem gente que não consegue, né? Então, para muitas pessoas, vai ser uma experiência ali de curta duração e tudo bem. E tem pessoas que aprendem ali a lidar com essa saudade, mas eu acho que é basicamente isso, saudade. E também tem pessoas que têm ali um problema com clima, que acham muito frio, determinada região. Então, isso é muito pessoal, né? E ainda tem amigos, e, enfim, que falam que essa questão cultural também bate para eles, né? Isso, para mim, nunca foi uma questão, mas, enfim, tem gente que percebe ali que é difícil, não tem uma facilidade de fazer um amigo português, um amigo suíço, porque eles são mais frios, né? Rola essa... Mas, enfim, quanto a isso, eu nunca tive problema, tenho muitos amigos portugueses e, assim, não vejo nem diferença entre meus amigos portugueses e brasileiros em relação a essa parte. Então, o meu ponto realmente foi criar um filho bebê, só eu e o meu marido, né? Enfim, e nessa parte a gente sabe que a vida na Europa ela é mais a rede de apoio ali ela é mais difícil, né? Então foi basicamente por isso, mas a gente pensa em retornar. Então, em breve, né? Quando ele estiver um pouquinho mais velho, mais independente. Então, enfim, eu sou suspeita porque realmente eu gosto muito dessa vida mais globalizada. Eu gosto muito de ter essas experiências, de morar fora do Brasil. Amo o Brasil em alguns pontos, mas o Brasil, né, tem muitas questões aí que a gente se incomoda bastante. Sim, mas é até legal pensar nisso, assim, como imigração não é uma decisão para a vida toda, sabe? Não é algo que você, agora eu fui embora e é isso aí, não tenho como voltar e tal. Pode ser muito mais imigração como algo para fases específicas da sua vida, sabe? Não, agora eu vou para a Europa para estudar. Daí a pessoa vai lá, faz uma graduação, às vezes faz uma pós-graduação, que né, ainda para muitos ramos de trabalho tem um prestígio muito grande. Você, tem um mestrado na Europa, fiz graduação na Europa. E depois você voltar. Ou então, não sei, trabalhar por um tempo, fazer umas economias na Europa e voltar. Sabe, você pode realmente ter fases da sua vida, não é algo que você precisa decidir para sempre. Né? E para isso, assim, para realmente criar família, criar filho, né? Você está num ambiente familiar ali e tal, acaba tendo uma qualidade de vida muito maior do que, sei lá, estando sozinhos, não sei, se tivesse ido para a Geórgia ou algum país que, sabe, pode ser legal para um nômade, pode ser legal para um casal que está viajando, mas talvez não tanto para quem está querendo criar um filho recém-nascido. Exatamente. E é isso, assim, eu acho que você ficar um tempo em determinados lugares também faz com que você pense um pouco fora da caixinha, né? Cria ali novas oportunidades. Então, talvez eu não teria fundado a Você Português se eu não tivesse tido essa experiência de morar em Coimbra. Então, isso é muito legal. E tem um valor também que você tem uma outra perspectiva, você não ficar com, tipo, as coisas são assim porque tem que ser assim, sabe? Quanto mais países, mais, sabe, perspectivas você coleta, você tem um entendimento melhor das potencialidades do mundo, o que é possível, o que não é, certo? E também tem muita coisa que eu, por exemplo, antes de sair do Brasil, eu tinha uma visão muito mais negativa, tipo, Brasil é isso, é aquilo, mas quanto mais países eu visito, mais eu começo a valorizar algumas coisas sobre o meu país, certo? Verdade. Põe em contexto, né, basicamente, a realidade ali. Por exemplo, a proximidade que o brasileiro tem, essa amigabilidade, que é uma coisa que você não encontra em lugar nenhum. Uma coisa muito única. A gente talvez pensa que Portugal é muito próximo, mas não, eles são muito mais reservados, o idioma não é muito parecido, especialmente no Porto. Eu, sinceramente, 3 meses, nos meus primeiros 3 meses lá, eu fingia que não falava português. Estava falando inglês com as pessoas, porque eu não conseguia entender o que as pessoas falavam lá. Não, eu não estou exagerando, certo? E questão assim, de
jeito das pessoas, eu acho que talvez, para quem quer uma experiência parecida com o Brasil, que as pessoas são amigáveis e tudo mais, talvez você tivesse uma experiência melhor na Espanha ou pela América Latina do que em Portugal, nesse sentido. Você tem essa necessidade desse calor humano, apesar que tem muito português, muito brasileiro em Portugal, certo? Mas, enfim, é botar na balança o que... É o que pesa mais para você, né? É verdade. Eu concordo. E, assim, eu acho que talvez eu não tenha sentido tanto essa questão da seriedade do português, porque eu estava numa universidade muito universitária. Então, enfim, né, 18% ali do pessoal que estuda em Coimbra é formado eles brasileiros, tem muita gente de todas as nacionalidades, então realmente eu tive até mais amigos que não são portugueses do que portugueses, então acho que isso também pode ter influenciado. O Porto já é diferente, realmente. Eu também tive essa percepção do Danilo. Enfim, e é engraçado essa questão de a gente não falar a mesma língua. É muito diferente. O início é muito difícil de se adaptar. E a escrita, muita coisa diferente. Então, enfim, realmente um capítulo à parte essa coisa da língua, né? A gente fala, não, vamos para Portugal porque é a mesma língua. Não é. É diferente. E até se adaptar leva um tempinho, sim. Uhum. Você mencionou que você planeja voltar para Portugal. Quais cidades estão em consideração aí, ou qual cidade está em consideração, levando em conta que você já conseguiu conhecer bastante do país nesse E o ano? porquê também. Então, hoje a gente pensa muito em Lisboa. Por quê? Eu gosto muito de Lisboa, enfim, é uma cidade muito cosmopolita, mas por uma questão de estratégia mesmo, eu sentia muito essa. Quando eu estava em Coimbra, muitas vezes eu precisava ir para o Tribunal de Lisboa, de Relações de Lisboa, eu precisava protocolar um processo de neto, de cônjuge, de sefardita, eu precisava ir para Lisboa, e são 2 horas e meia de Coimbra para Lisboa. Então, Lisboa, assim, seria mais prático para mim hoje, que sou mãe, enfim, né? Então, antes eu não tinha muito esse problema e ficava um tempo, passava um tempo em Lisboa e aí voltava para minha casa em Coimbra, né? Passava uma semana, mas hoje eu escolheria Lisboa ali por ser mais prática, né? Pela praticidade. Inclusive ali, né? Precisamos pegar um avião internacional, né? Vamos para o Brasil. Em Coimbra, você tem que 2 horas de carro até chegar num aeroporto. Então, tudo isso, quando você tem criança pequena, você pensa que realmente é melhor Lisboa, assim, por essa parte mais prática mesmo. E eu adoro Lisboa, né? Lisboa é lindo. Enfim, restaurante, vida noturna, cultural, maravilhosa. Você gostou de Lisboa, Danilo? Gostei, cara. Todas as vezes que eu visitei, assim, é uma cidade que eu acho que é muito difícil você ficar entediado. Sempre tem alguma coisa acontecendo. E o Porto já não é tão assim, sabe? Depois de ficar um mês lá, você já viu tudo, já fica, sabe? É mais para quem quer ter uma vida meio de velho, digamos. Eu também eu sou team Lisboa. Quando eu estive no Porto, assim, eu achei muito bonita a cidade, mas o centro da cidade é notoriamente pequeno, sabe? Realmente deu para, numa tarde, ok, legal, esse era o centro do Porto. Isso é um atrativo, na verdade, no começo. Sabe, se você vai só passar por Portugal, vale a pena ir para o Porto, porque de lá você consegue conectar com muitas outras cidades. Você vai para Braga em 1 hora, você vai para Guimarães em 1 hora, você vai para Aveiro em 1 hora. Então você consegue cobrir muito mais terreno, de certa forma, você vê coisas bem diferentes, bem distintas do país em pouco tempo. Sabe, mais ao norte também, assim, a partir do Porto, assim, acho que 1 hora e meia, 2 horas você chega no Gerês, que é quase na fronteira com a Espanha, e um dos lugares mais interessantes do país inteiro. Né? Chegou aí no Gerês falando nisso? Não, nunca fui. Eu sei que o Cristiano Ronaldo tem uma casa lá, inclusive. Se formos visitá-lo, né, já dá uma passada por lá. Mandar um e-mail lá para ele antes, né, para ele separar o quarto pra gente. Mas é verdade, assim, Lisboa é uma cidade que tem muita coisa para ver. Assim, eu não recomendaria a pessoa ir para Lisboa e passar só um dia lá, sabe? Porque vai estar perdendo de realmente aproveitar Lisboa. Já o Porto, eu diria que em um dia dá para conhecer realmente sim. O que é mais legal do. Se tira uma semana, você vê o norte inteiro, basicamente. Você vê o Porto, você vê Braga, você vê Guimarães e vê Aveiro. Eu não descontaria também os arredores de Lisboa, que também tem muita coisa bonita ali, inclusive vários lugares que estão
assim, estão crescendo no Nomad List, todos esses rankings assim, de viajantes nômades. Cascais, eu fiquei uns meses lá também, pô, muito bonito. Sintra, tu tem os castelos todos, tem o Cabo da Roca ali perto, que é o ponto mais ocidental da Europa, Ericeira, pô, tem um monte de assim, cidadezinhas bonitas e tal. Ali E tem nas mais redondezas. infraestrutura também, o metrô conecta assim, tipo, todas essas cidades vizinhas, e o Porto, o metrô é quase que do Rio de Janeiro, é uma tripa, sabe? Conecta os mesmos pontos, assim, não é tão prático que nem o de Lisboa. É verdade. Eu acho que isso que vocês falaram, né, em relação a Lisboa, eu pensaria também. Talvez não morar no centro de Lisboa, mas eu falo Lisboa, mas é a grande Lisboa, na verdade. Isso, Mas eu enfim. penso assim, Ericeira, eu sou apaixonada por Ericeira, Mafra, todos esses lugares assim ao redor, eu acho muito bacana. E, enfim, né, até para criar uma família, eu acho que seria mais interessante do que Lisboa em si, até pelo custo, né? Esses lugares têm um custo ali bem inferior em relação aos arrendamentos de aluguel, enfim, do que Lisboa ali, centro. Uhum. E eu gostaria de perguntar, para quem, digamos, a pessoa foi atrás, realmente não tem direito à cidadania e ela também não está, sei lá, casada com um cidadão europeu, quais as possibilidades que essa pessoa tem para ir morar em Portugal? Assim, quais são as alternativas em termos de vistos? Muitas alternativas, muitos vistos. Então, realmente, a gente fala que só não vai quem não quer, né? Então, a gente tem ali o visto de empreendedor, o visto do profissional liberal, o visto de trabalho, né? Que aí você precisa, sim, ter um trabalho ali subordinado de uma empresa portuguesa, o visto de estudante, enfim, o visto. Agora, né, a gente tem aí mais uma novidade, que é o visto para procura de trabalho, que ainda não existe uma lei sobre isso, mas os conselhos de ministros já aprovaram agora, no último dia 15 de junho. Então, isso também vai ser muito legal. Então, em relação ao visto para busca de trabalho, né, até pessoas que não se encaixavam até então em nenhum visto, agora vão se encaixar, não vai ter jeito, porque o visto para procura de trabalho, você pode ir simplesmente sem ter nada, né? Você vai procurar um trabalho. Então, isso vai ser bem legal, né? Porque você vai ter direito ali, por 120 dias, procurar um trabalho e não conseguiu achar, pede uma prorrogação por mais 60 dias. Então, basicamente, você vai ter 6 meses ali para buscar um trabalho. Então, as possibilidades são infinitas, né? Realmente, para o brasileiro, agora, eles estão ali alargando essas possibilidades, né? Tendo em vista também a escassez de mão de obra, Portugal ele está facilitando mesmo, porque eles estão pedindo para os brasileiros irem para Portugal. Então, o recado está dado, só não vai quem não quer. Danilo, do meu lado, acho que essas foram as perguntas, foi uma ótima conversa. Alguma última pergunta para a Tami? Não, eu acho que a gente cobriu bastante coisa, eu acho que tudo que eu queria conversar assim a gente comentou. Beleza. Tami, do seu lado, alguma coisa que a gente não perguntou, que a gente deveria ter perguntado sobre vida em Portugal, cidadanias, empresas, não sei. Acho que a gente falou bastante, né? Foi legal o bate-papo, adorei. Acho que a gente falou um pouquinho sobre cada coisa, né? Esse é um tema muito amplo, então a gente poderia ficar batendo esse papo aqui durante muito mais tempo, mas foi legal. Acho que a gente conseguiu aí, de uma forma geral, abranger vários pontos. Dá para fazer um episódio só de vinho, por exemplo. De Portugal. É verdade. Esse episódio me chama. Já fica a deixa também para depois, posteriormente, um episódio sobre cidadania espanhola. Bom, então, antes de tudo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar do podcast. Para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, quem quiser ir atrás de um processo de cidadania portuguesa ou espanhola e italiana, onde que eles podem te encontrar? Então, a gente tem o nosso site, que é www.vocêportuguês.com.br, e ali a gente tem ali o WhatsApp, tem o Fale Conosco, tem o nosso e-mail, através do Instagram também, que é o @vocêportuguês, e através do meu LinkedIn também, se quiser falar diretamente comigo, enfim, né, Tami Cavaleiro. Acho que esses meios são os mais legais para a gente conversar. Perfeito, então. A gente vai deixar todos os links da Você Português na descrição do podcast, então se você está ouvindo agora, dá uma conferida lá.
E é isso, Tami. Muito obrigado por ter participado. Até a próxima. Obrigada a vocês, gente. Até.